Bom dia, pessoal. Que possamos iniciar nossa semana na luz do Evangelho, segundo o Espiritismo. Capítulo 16 ainda, servir a Deus e a Mamon. Desprendimento dos bens terrenos. Esse texto, ele é bem longo, então provavelmente vai ter mais, eu acho que terão mais 2 ou 3 vídeos. Vamos ver como eu vou me organizar aqui, tá? Para fazer bem separadinho, ninguém tá com pressa para ir para lugar nenhum. Então, fazendo de forma mais separada, a gente consegue absorver melhor o texto, explicar melhor, né? Então, eu acho que vai ficar melhor dessa forma, tá bom? Vamos ver como vai ficar. Mas vão acompanhando aí, tá bom? Todo conteúdo é bem-vindo, todo aprendizado e toda a ação do que se aprende. Não esqueçam, pessoal, é legal a gente buscar, saber, entender, claro. Só que não adianta só deixar aqui, né? Ficar só deixando no conhecimento, eu sei, eu conheço. A gente tem que deixar isso fazer morada no nosso coração e quebrantando o nosso coração e trazer para a ação. Tudo. Nós estamos aqui para evoluir. Então, se o que eu aprendo, primeiro eu tenho que buscar conhecimento, tenho que buscar conteúdos e pôr em prática, porque de nada adianta eu aprender, eu saber e não usar, tá bom? Então, vamos lá. Então, desprendimento dos bens terrenos. Nós somos devedores uns dos outros e somente por uma união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados a regeneração será possível. Então, né, eu costumo dizer assim, que ninguém é vítima de nada. E é bem isso que o texto traz, né? Nós somos devedores uns dos outros. Então, alguém me deve e eu devo também. Então, eu não sou simplesmente a única a credora, não. Eu também sou devedora. Então, a gente tem que trazer muito a autorresponsabilidade para a nossa vida do que eu tenho que fazer, do que eu preciso, do que é necessário que eu faça. E não ficar querendo só receber, achando que porque teve uma vida difícil, porque teve algum trauma, porque teve alguma situação complicada, que agora eu tenho que receber tudo. Não, gente, não. A gente tem que trazer muito autorresponsabilidade para a nossa vida no quesito de assumir as dores que nós temos, de assumir as responsabilidades que nos cabem diante do mundo e, antes de qualquer coisa, diante de nós mesmos. Porque entenda, a gente vai, mas tudo volta pra gente, tudo diz respeito a gente. Então, aqui nós somos devedores uns dos outros. E somente quando a gente se ligar por uma união, tiver uma união sincera e fraternal, né, entre encarnados e os encarnados, a regeneração será possível, tá bom? E o nosso apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao nosso adiantamento moral e espiritual. É muito bom, né? Quem que não gosta de coisa boa? Só que a gente tem que tomar muito cuidado de como usa os bens materiais. Em virtude desse desejo de aquisição, de querer ter, ser rico, ter dinheiro, destruímos as nossas faculdades afetivas, voltando-nos inteiramente para as coisas materiais. Então, essa nossa necessidade, não é nenhuma necessidade, né? O desejo, esse desejo de aquisição, de ter, de comprar. Então, muitas vezes a gente fica muito só focado nisso e a gente esquece do lado espiritual e do lado moral, né? E quantas vezes a gente vê situações na qual para ter a pessoa se perde moralmente, né? Espiritualmente, então nem se fala, porque a pessoa ela fica tão voltada para a matéria que ela nem lembra do espírito, ela acha que é tudo somente ela, né? E não é nada disso, não é assim que funciona.
esse texto mexeu bastante comigo. Eu não sei se é porque ele é grande, mas faz tempo que eu já venho me questionando sobre muita coisa, então ele tem me feito refletir bastante. Lógico que ainda tá aqui, né, na reflexão, e como eu falei, a gente tem que trazer para ação. Mas o importante, porque até então às vezes eu olho as coisas e não diz nada a mim. Então o importante, o legal é isso, que pelo menos mexeu, despertou alguma coisa. Porque assim, o que eu tô fazendo aqui? Qual que realmente é o sentido? Lógico que a gente está no mundo físico, no mundo material, a gente precisa da matéria, mas não se deixar perder pela matéria. É essencial para a evolução buscarmos o espiritual, o moral. Isso é, assim, é o moral ou a moral? Acho que é o moral, né? De suma importância. Às vezes temos mais do que precisamos para viver bem, materialmente falando, mas paira um vazio no nosso coração, né? Você percebe que às vezes a gente tem de tudo dentro de casa, sabe? A gente não passa necessidade, a gente tá bem, materialmente falando, nós estamos bem. Só que mesmo tendo tudo que a matéria pode ali, que eu tenho no momento, paira um vazio. E aí, às vezes, muitas das vezes, eu me engano, tipo assim, ai, se eu comprar um carro melhor, uma casa melhor, uma roupa mais bonita, ou seja lá o que for, ai, aí eu vou sentir paz, eu vou sentir meu coração preenchido, vou preencher esse vazio. Lé do engano, não é assim que funciona, sabe? É um erro pensar isso, porque o seu coração está vazio e não é o material que vai preencher. Ele está vazio necessitando do espiritual e não do material. Então você pode comprar o que for de matéria, que nada vai satisfazê-lo, nada vai preenchê-lo. É justo um homem que conquistou uma fortuna, né, com um trabalho honesto, honrado, que ele experimente uma satisfação por isso. É bacana, isso é legal de ver que a pessoa foi, de que fez, de que aconteceu. Isso é muito bacana. E satisfação essa que Deus aprova. Porém, o que não pode acontecer é que isso gere um apego que paralise os demais sentimentos, paralisando assim os impulsos do coração. Então, endurecendo esse coração para a necessidade do próximo, para o que o outro necessita. Porque eu tenho, eu fiz, eu aconteci, ok. Agora, porque eu fiz tudo isso, eu vou deixar o outro passar necessidade? Tipo assim, eu posso fazer algo com relação ao próximo, ao que ele está vivenciando. Ah, não, ele que conquiste as coisas dele. Isso, de forma alguma, não pode acontecer, porque aí estaremos contraindo mais dívida. Ai, pessoal, desculpa. Deus colocou a caridade, salutar virtude, que ensina a dar sem ostentação, que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem humilhação. Então também não é porque que eu tenho condições, que eu vou dar ostentando, mostrando. Aquele que vai receber, para que humilhá-lo dessa forma? Que a gente possa sim ajudar como o coração, sem querer aparecer, com o único intuito que da caridade, do amor ao próximo, que quebrante esse coração e possamos dar, né, fazer essa caridade sem ostentação, com humildade, para que o outro também receba assim, sem se sentir humilhado. A gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Independente se a fortuna foi herdada ou conquistada, jamais devemos esquecer, é tudo de Deus. Tudo vem de Deus e a Deus tudo retorna. Nada nos pertence na terra, nem sequer o nosso corpo. A morte nos despoja dele, como de todos os bens materiais. Tudo que é matéria fica. Tudo. Essa roupa, esse cabelo, tudo que é matéria fica. Somos depositários desses bens, mas não é nosso. Não somos proprietários deles. Deus nos emprestou e teremos que restituir, mas ele nos empresta sob a condição de que pelo menos o supérfluo seja revertido para aqueles que nem o necessário possuem. Que o supérfluo, pelo menos, seja revertido em prol daqueles que nem o necessário possuem.
E se alguém nos empresta algo, dinheiro, é nossa obrigação devolver, pagar de volta. Assim é com Deus. A posição do homem e a posição do homem rico. Deus nos emprestou a riqueza. Somos depositário dele. Não nos pedindo mais do que o amor. Deus não nos pede mais do que o amor e reconhecimento, mas exigindo por sua vez darmos aos pobres que também são seus filhos, tanto quanto nós. Então, às vezes, Deus é uma prova pra gente, tá? Quando a gente recebe algum bem, alguma fortuna e tudo mais, às vezes é algum bem que eu conquistei esse direito de ter emprestado, só que aí vem a prova se eu vou estar usando de forma correta. E também, às vezes é uma prova que eu escolho para ver se eu vou, porque quando você não tem dinheiro, entre aspas, mais fácil, ali você não tem muita tentação. Agora, quando você tem dinheiro, a tentação acaba sendo maior e acaba sendo também um tipo de provação. E também o que acontece? Às vezes eu recebo isso porque às vezes eu tenho, entre aspas, digamos assim, mais condições de fazer esse dinheiro render, de usar em prol do outro, de criar empregos, de ter condições de pagar, mas não é pagar, é outro nome, fugiu, tá fugindo tudo, pesquisas, né, por cientistas que fazem pesquisas para remédio para isso, remédio para aquilo, enfim, para N situações. Então, às vezes, porque cada um vem com uma habilidade, então, de repente, a minha habilidade é mais o dinheiro, fazer esse dinheiro render e tal, como cientista que vem para pesquisar. Então, cada um com a sua habilidade, só que entenda, nada é só nosso. Tudo bem que se eu tenho, eu posso usufruir tudo, desde que eu esteja também contribuindo, compartilhando com o meu próximo, seja de que forma for, mas de que isso não fique só para mim, é tudo meu, não é tudo meu, tá bom? Então, você vê como são, por isso que eu quis fazer por pedaços. No próximo a gente vai falar sobre a cobiça ou os apegos que a gente tem com os bens materiais, porque às vezes a gente acha que não. Só que quando você começa a se deparar com a leitura e tudo mais, a refletir, você vê que tem. Bom, isso é particular, vamos ver cada um. Uma abençoada semana para vocês, um beijo no coração, beijos de luz, gratidão sempre. Raimundo Mariano Dias e Agente Espírita Brasil. N conteúdos, não deixem de buscar. Beijo.